Meu nome é Miguel Santos e por 40 anos vesti a batina com orgulho. Realizei mais de 400 exorcismos. Salvei incontáveis almas do abismo das trevas. Mas há coisas que quebram o homem, que destroem sua fé até o ponto de não retorno. Este é o relato do meu último exorcismo e por que nunca mais pude olhar para um crucifixo da mesma forma. A ligação que mudou tudo. Era dezembro de 2018, véspera do Natal, quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. A voz do outro lado era do Padre Antônio, meu antigo mentor, hoje com 85 anos. Ele chorava ao telefone, algo que nunca havia presenciado em 50 anos de amizade. Miguel, preciso de você. É sobre a Clara, minha sobrinha. Ela tem apenas 16 anos e sua voz falhou. O que está possuindo ela não é um demônio comum. É algo que nunca vi antes. Já tentei 3 vezes fazer o exorcismo sozinho. Quase morri na última tentativa. Padre Antônio era conhecido como um dos exorcistas mais experientes do país. Se ele estava pedindo ajuda, a situação era grave além da imaginação. A chegada na Casa do Horror. Cheguei à casa do Padre Antônio no interior de São Paulo na véspera do Natal. A propriedade ficava isolada, cercada por eucaliptos centenários, que pareciam sussurrar segredos sombrios ao vento. Quando vi meu mentor na porta, mal o reconheci. Havia envelhecido 10 anos em poucos meses. Ela está no sótão, disse ele tremendo. Tivemos que isolá-la lá, depois que ela machucou a mãe. Quando subimos as escadas rangentes que levavam ao sótão, pude sentir uma presença opressiva se intensificando a cada degrau. O ar estava carregado de uma energia maligna que fazia meus pelos se arrepiarem. O primeiro encontro. Clara estava acorrentada à parede, não por crueldade, mas por necessidade. Suas forças sobre-humanas haviam quebrado 3 camas e deixado marcas nas paredes de madeira maciça. Quando ela me viu, sorriu, com uma expressão que não pertencia a uma adolescente. O famoso Padre Miguel, disse ela, mas a voz que saía de sua garganta era gutural, anciã. 400 exorcismos? Impressionante, mas você nunca enfrentou algo como eu. Seus olhos não eram negros como eu esperava. Eram completamente brancos, sem pupila, como 2 esferas de mármore polido. E havia algo neles que me fez questionar, pela primeira vez em 40 anos, se eu estava preparado para aquela batalha. A revelação aterrorizante. Quando comecei as orações iniciais, Clara começou a falar em uma língua que não reconheci inicialmente. Padre Antônio empalideceu ao lado. Ela está falando em aramaico arcaico, sussurrou ele, o dialeto usado na época de Cristo. Mas não é apenas isso, Miguel. Ela está citando versículos que foram removidos da Bíblia há séculos, textos que só existem em manuscritos guardados no Vaticano. A entidade, através de Clara, começou então a narrar eventos históricos com detalhes impossíveis de conhecer. Descreveu a crucificação como se tivesse estado lá. Falou sobre conversas privadas entre apóstolos que nunca foram registradas. Eu estava lá quando vocês o traíram, disse ela, olhando diretamente para mim. Eu vi quando vocês correram como covardes enquanto ele morria. O questionamento da fé. Durante horas, a entidade não parou de falar. Ela questionava cada aspecto da doutrina cristã com argumentos teológicos que eu não conseguia refutar. Citava contradições nas escrituras, apontava inconsistências históricas e, o pior de tudo, fazia perguntas para as quais eu não tinha respostas. Se Deus é onipotente, por que permite o sofrimento? Perguntava ela. Se ele é amor, por que condena almas ao inferno eterno? Se Cristo veio salvar a todos, por que bilhões de pessoas nunca ouviram falar dele? Pela primeira vez na vida, senti minha fé vacilar. Não eram apenas provocações demoníacas, eram questionamentos profundos que sempre evitei enfrentar. A batalha espiritual mais difícil. Durante o segundo dia, a entidade mudou de estratégia. Em vez de atacar minha fé, começou a mostrar visões. Vi crianças sofrendo em guerras,
Pessoas morrendo de fome enquanto igrejas acumulavam riquezas, padres abusando de fiéis enquanto pregavam sobre pureza. Olhe para o que sua igreja se tornou, sussurrou ela. Olhe para o que vocês fizeram em nome dele. As visões eram tão reais que eu podia sentir os cheiros, ouvir os gritos, sentir a dor. E o pior, sabia que muitas daquelas coisas eram verdadeiras. O momento da quebra. Foi na terceira noite que aconteceu o impensável. Durante uma pausa no ritual, Clara voltou momentaneamente ao normal. Era realmente ela, uma adolescente assustada, confusa, implorando por ajuda. Padre Miguel, eu chorei. Eu consigo ouvir tudo que essa coisa diz através de mim. E eu estou começando a acreditar nela. Naquele momento, percebi que a entidade não estava apenas possuindo Clara. Estava convertendo-a, transformando uma jovem católica devota em uma cética, usando argumentos que eu não conseguia combater, porque no fundo, também começava a questionar. A tentação final. Na quarta noite, quando eu estava no limite da exaustão física e emocional, a entidade fez uma proposta que me gelou o sangue. Pare com esse teatro, Miguel. Nós dois sabemos que você perdeu a fé. Eu sinto isso. Livre esta menina das correntes. Admita que Deus não existe e eu a libertarei. Uma pequena mentira para salvar uma vida inocente. Era a tentação perfeita. Salvar Clara em troca de negar tudo em que acreditei durante 40 anos. E o pior, parte de mim considerou aceitar. O sacrifício impossível. Foi então que compreendi algo terrível. A entidade não queria apenas possuir Clara, queria destruir minha fé para provar que até os servos mais dedicados de Deus eram falíveis. Ela havia escolhido Clara especificamente porque sabia que eu faria qualquer coisa para salvá-la. Passei horas em oração silenciosa, lutando com dúvidas que nunca havia enfrentado. E no final, tomei a decisão mais difícil da minha vida. A decisão final. Na quinta manhã, olhei nos olhos brancos de Clara e disse algo que nunca pensei que diria. Eu não sei mais se Deus existe. Minhas dúvidas são reais. Mas mesmo que ele não exista, mesmo que tudo seja uma mentira, eu não vou desistir desta menina. Continuei com o exorcismo, não mais com a certeza da fé, mas com algo mais humano. Amor incondicional por uma criança inocente. O fim de tudo. Paradoxalmente, foi essa admissão de dúvida que quebrou o poder da entidade sobre mim. Quando parei de fingir ter uma fé inabalável e assumi minha humanidade falível, algo mudou. Clara foi finalmente libertada na sexta manhã, mas o preço foi alto demais. Eu havia perdido não apenas minha fé, mas minha identidade. Quem era Padre Miguel sem a certeza divina? Por que abandonei o ministério? 2 semanas depois do exorcismo, removi minha batina pela última vez. Não por covardia, mas por honestidade. Não podia mais pregar algo em que não acreditava plenamente. Clara se recuperou completamente e hoje vive uma vida normal. Ela me escreve às vezes agradecendo por não ter desistido dela. Ironicamente, a fé dela permaneceu intacta. Quanto a mim, ainda busco respostas. Talvez a dúvida seja parte da jornada espiritual. Talvez questionar seja mais humano do que seguir cegamente. Ou talvez eu tenha simplesmente enfrentado uma escuridão maior do que a minha luz podia suportar. O que sei é que às vezes, para salvar uma alma, você precisa estar disposto a perder a sua. E essa foi a lição final que aprendi em 40 anos de sacerdócio. Meu nome é Miguel Santos, ex-padre, e esta foi a história do exorcismo que acabou comigo. E talvez tenha me transformado em algo mais humano.